paz do Senhor Jesus a você, querido irmão, querida irmã. Hoje nós tiramos um momento especial. Nós vamos receber aqui nosso amado pastor do Ministério da Cadeeso, que é da sede central do município de Cariacica, Vitória do Estado do Espírito Santo. O nosso querido amado pastor da sede, da subsede aqui de Itarana, do Estado do Espírito Santo. É o pastor Carlos Antônio Conceição. Tem 12 anos que ele está nessa missão com o Senhor. E hoje ele vem trazer uma palavra de edificação, uma palavra que traz a transformação diante das pisaduras de Cristo. Esse pastor que hoje nós vamos ouvir o entendimento que Deus vai falar no seu coração. Ele tem várias congregações que é designada ao Ministério da Cadeeso, que é no bairro Rise, que fica a 6 quilômetros aqui da cidade de Itarana, a 10 quilômetros aproximadamente, que é Pedra Alegre, e temos também em Limoeiro. É um homem que muito querido e amado na cidade, e hoje ele veio nos trazer uma palavra de edificação para a nossa vida. Prepare-se um copo de água e fique ligado e vamos ouvir a palavra ministrada deste homem de Deus. Amém? Então vamos lá. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos, amigos, ouvintes da Rádio da Gospel. Eu quero desde já também cumprimentar o pastor Luiz Ramos e a sua esposa Graça, diretores aqui da rádio. E estaremos nesse momento levando uma palavra de Deus aos corações dos nossos amados amigos e irmãos, aonde se estiver, o horário que você estiver ouvindo esta mensagem. Eu creio que Deus tem uma resposta para o seu coração. Para aquele que você tem buscado, Deus com certeza vai falar profundamente conosco. Eu quero meditar com os irmãos na palavra do Senhor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, versículos de número 6, 7 e 8, que diz assim a palavra de Deus: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Quero fazer um momento de oração diante da palavra aqui lida. Querido Deus, estaremos aqui ministrando a tua palavra. Abençoe, ó Pai, abençoe a todos neste momento que estarão ouvindo e vendo esta mensagem, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar sobre uma reflexão sobre a vida espiritual, a vida do cristão. A palavra de Deus, a qual nós lemos aqui, essa carta é uma carta pastoral, é uma carta que Paulo escreve a Timóteo, pedindo que Timóteo tivesse, porque Paulo, naquele momento, Paulo estava preso, Paulo estava em prisões, e Paulo já tinha sido condenado por Nero à sua decapitação. Paulo já sabia que ele ia ser morto, já tinha sido decretado naquela época o seu dia, já sabia o seu dia, o momento, a forma que ele iria morrer. Então ele pede a Timóteo, vê que o versículo de número 9 diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Paulo já sabia a sua sentença, e Paulo queria passar suas últimas instruções para Timóteo. E essa carta pastoral, embora é muito dirigida para o altar, para os obreiros, para as pessoas, para as lideranças, para todas as igrejas, mas eu quero fazer uma reflexão da nossa vida espiritual. Veja só, nós temos, quando nós nascemos,
Deus nos deu um tempo de vida. E esse tempo de vida nós vamos fazer dele aquilo que nós acharmos bem de direito. Nós vamos constituir uma família, nós vamos ter um trabalho para sobreviver, nós vamos passear, mas também nós vamos que dedicar a nossa vida espiritual. E que para Deus o que conta, o combate da vida, que Paulo diz aqui, combatiu o bom combate, Paulo está falando da vida espiritual. O que nós fazemos na nossa vida espiritual? Muitas pessoas falam assim: poxa, eu já sou velho, eu já não tenho condições de fazer tanto trabalho. Outros, eu sou novo, quando eu estiver mais velho eu vou fazer. Mas o sábio Salomão, em Eclesiastes, no capítulo 12, ele vai dizer assim: lembra do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias, ao qual nele não vão ter contentamento. Ou seja, os maus dias, eles existem, eles vêm. O dia da velhice, o dia da doença, o dia da impossibilidade, o dia que os seus olhos vão estar cansados e você já vai conseguir ver, as pernas estão cansadas de doença, já estão velhinhos. Então você tem que moldar a sua vida, fazer algo para Deus. O que eu estou fazendo aqui nessa tarde? Fui convidado aqui, pastor Luiz Ramos, sua esposa, para ministrar uma palavra, tirando um tempo para o ministério do evangelismo, levando um tempo a palavra aos corações. Então você tem que dedicar um parte da sua vida a você fazer a obra de Deus. E Paulo aqui vai dizer assim que a nossa vida, ela é um combate. Ele vai dizer assim, combati o bom combate. O que é combate? Combate é uma luta entre duas partes. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 6, e Paulo é muito direto, que diz assim que nós não temos que lutar contra a carne e contra sangue, mas contra principados, contra potestades. Então a luta do cristão, a luta do servo de Deus já está decretada. Nós temos um inimigo à parte, a qual nós temos que combater. E quando você se torna um servo de Deus, você começa a combater essas guerras, essas batalhas espirituais. E aonde que nós temos que forjar uma carreira? Nós sabemos que o que é uma carreira? Quando Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira. A carreira, quando você é um professor, você aí vai ter uma longa caminhada, né, do seu princípio, dos seus 25, 30 anos, até você aposentar. Você vai ter que trabalhar durante um grande período. Então isso é uma carreira, um período, né? Um atleta até chegar à sua velhice, então ele tem uma carreira, ele tem um tempo. Nós na vida, a nossa vida espiritual também, nós temos uma carreira. Nós temos um tempo de vida aqui. E nós teremos que prestar conta a Deus, a Jesus, no juízo final. Olha só, quando Paulo ele escreve nesse mesmo capítulo 4, no versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte, conjuro-te, pois, diante de Deus, que o Senhor Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então, o apóstolo Paulo aqui, pode ver que ele começa esse capítulo 4 falando do juízo de Deus. Então, o juízo de Deus ele vai vir, tanto para vivos quanto para mortos. E nós teremos que prestar conta. Todo mundo vai ter que dar conta da sua vida. Hoje as pessoas não reconhecem, mas o apóstolo Paulo vai dizer que todo joelho se dobrará e confessará que Cristo é o Senhor, e tudo aquilo que está oculto vai ser revelado, e nós vamos prestar conta. E nós, como cristãos, como servos e servas do Senhor Jesus, nós temos que avaliar o que nós temos que fazer feito para Deus. Pastor, mas eu tenho cantado no conjunto, né? Igreja que tem conjunto de círculo de oração, eu tenho participado, eu tenho pastoreado, eu tenho visitado. A Bíblia é bem clara que Jesus disse assim, eu tive preso e fosse visitar-me. Jesus disse, tive doente, né? E também se fosse ver-me, tive passando necessidade, você me ajudou. E Jesus ele questiona isso, ele ensina que há uma necessidade de nós socorrermos as pessoas nas suas necessidades. Então, meu caro irmão, você não está nos ouvindo nessa tarde, a palavra despertamos nós
para fazer algo enquanto há tempo. E como temos saúde, e como temos voz para falar, temos perna para andar, temos braços para pegar, temos força, temos condições financeiras. Um colega meu, um grande empresário, quando eu comecei no Evangelho, e ele era um empresário bem sucedido, e ele não queria trabalhar na obra de jeito nenhum. E um dia eu chamei ele para trabalhar comigo. Eu era tesoureiro, eu não tinha nenhum tesoureiro, e ele veio trabalhar comigo. E depois eu chamei ele para trabalhar como segundo vice de mocidade, ele veio trabalhar comigo. Depois ele foi crescendo, Jesus batizou ele no monte comigo orando. Jesus curou a sua esposa de uma enfermidade no monte orando. E ele foi se envolvendo. E ele conseguiu, pastor Luiz Ramos, conseguir as duas coisas: ser um grande empresário e ser um grande homem de Deus. Mas ele colocou no coração dele: não, eu vou ficar. No início ele se apegava só nas suas coisas materiais. Mas como que eu fui trazendo ele, envolvendo ele no meu ministério, trabalhando ao meu lado, trabalhou 5 anos ao meu lado, vice de tesouraria, vice de mocidade, vice de missões. Hoje ele é um presbítero, família na presença de Deus, é um empresário bem sucedido, mas fez algo para Deus. Então esse é o propósito da nossa mensagem hoje, é despertar você que está nos vendo a fazer algo para Deus. Pastor, eu não tenho habilidades. Essas desculpas, irmãos, estão na Bíblia. O que Moisés disse para Deus? Senhor, eu sou um homem, não sou um homem eloquente, não sei falar, Jeremias falou: eu sou uma criança. A gente costuma arrumar nossas desculpas, eu tenho que passear, eu tenho que fazer. Olha, quando foi, por exemplo, lá a parábola da grande seca, o Senhor mandou convidar para as festas, das bodas. Um começou a dar desculpa: não, eu tenho que cuidar do meu gado, eu tenho que fazer isso, eu não vou participar dessa festa. Meu irmão, eu quero dizer para você, o nosso tempo de vida aqui nessa terra é curto, e o nosso tempo de ministério ainda muito mais. Mas nós temos que fazer notório. A Bíblia Sagrada diz que uma mulher, olha só, eu quero dizer para você como que as coisas simples contam muito na obra de Deus. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela que ungiu a Jesus com vaso de alabastro, e os homens dizem assim: mas poderia Judas, vender isso, dar para os pobres. Eles não entendiam que aquela mulher estava preparando aquilo para o ministério do Senhor, E Jesus disse: ela me ungiu para a minha morte, e onde for pregado esse evangelho vai ser lembrado desta mulher. Como nós estamos lembrando agora, veja só a importância dos pequenos gestos que faz você lembrar. Na Bíblia a gente fala muito de Paulo, Pedro, Tiago, João, mas nós temos que falar dessa mulher também, que fez esse gesto pequeno. Às vezes a pessoa só quer pregar, ser pastor, liderar. Não, meu irmão, leva um copo d'água. Eliseu começou levando um copo d'água para Elias, mas depois assumiu o lugar de Elias. Hoje você pode estar carregando um copo de água, hoje você pode estar limpando um banco, amanhã você pode estar assumindo a direção da igreja. Tudo começa desde o princípio, é degrau a degrau a degrau. Vai se esforçando, vai fazendo, e assim Deus vai te levantar. Hoje eu sou pastor aqui em Tarana, estou aqui há 12 anos. Quer dizer para os irmãos que eu passei todas as etapas da igreja: segundo líder de mocidade, segundo tesoureiro, secretário, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Olha só como que Deus foi trabalhando, tudo no tempo de Deus. Trabalhando no trabalho de missões, evangelizando, liderando congregações com 3, 4 pessoas. A primeira congregação que eu fui liderar é Alto Laje, Itaguaçu. Quando eu cheguei lá não tinha ninguém para receber. Ninguém para me receber, os irmãos estavam aquele revolto, tive que visitar casa por casa. Então você tem que trabalhar. A Bíblia diz: ser fiel no pouco, no muito o quê? Te colocarei. Quando você se esforça e tem bom ânimo, aí o Senhor, Ele trabalha, Ele te ajuda, Ele vai suprir as suas carências, as suas necessidades. Ele vai colocar pessoas ao teu lado. É isso que o Senhor quer falar para você hoje. Talvez você está desanimado de trabalhar na obra de Deus. Eu quero trazer uma palavra: o vosso trabalho não é vão no Senhor. Hoje nós estamos vivendo uma época que muitas vozes de pessoas que vêm para nos desanimar, para fazer você parar. Mas eu quero trazer uma palavra de encorajamento hoje. A vida cristã é combate. Paulo diz: combati o bom
combate. O combate não é ruim, o combate ele é bom. Estou passando luta, estou passando dificuldade. Glorifica o Senhor, porque é esse combate que vai te edificar. Esse combate que vai fazer você crescer, amadurecer, pegar a experiência. Quantas dificuldades que cheguei até aqui para assumir o ministério, quantas lutas, mas até aqui nos ajudou o Senhor, como diz o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso que nós estamos alegres, servindo, adorando, como diz o salmista, servir ao Senhor com alegria. Não adianta ficar murmurando também nas horas da dificuldade, porque as dificuldades vêm, mas o processo passa, e você passa glorificando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Por isso que nós estamos aqui nesta tarde trazendo essa palavra, como diz Paulo, que faz uma reflexão da vida dele. Paulo, ele era um homem muito confiante. Eu vejo nessa palavra aqui a confiança de um homem que tem uma história, que construiu uma história. O homem que pode chegar assim, porque eu já estou sendo oferecido por expiação de sacrifício. Versículo 6. E o tempo da minha partida está próximo. Ou seja, Paulo estava dizendo aqui, eu já fui levado, o meu sacrifício já foi marcado, o dia da minha morte está marcado, o meu tempo está pouquinho, eu já estou próximo a morrer, mas eu combati o bom combate. Ele disse, acabei a minha carreira. Ou seja, eu cheguei aqui, Deus me trouxe até aqui, o Senhor já me mostrou o dia que eu vou morrer, a hora, a forma, eu não vou passar daqui, vou ser decapitado, mas eu deixei a minha história, eu deixei a minha trajetória, eu fundei igrejas, fiz a primeira missão, fiz a segunda, fiz a terceira, eu evangelizei, eu passei naufrágio, fui picado por cobra, caí no mar, mas em todos esses momentos o Senhor esteve comigo. E a Bíblia diz assim, eu fui o maior dos apóstolos, eu fui levado ao terceiro céu, foi me dado um espinho na carne. Paulo ele tem uma história, uma experiência para contar. Eu quero dizer para você, o que você tem para contar para Deus? O que você tem para mostrar para Deus? Eu costumo meditar no hino da nossa harpa, que diz assim, posso tendo as mãos vazias, quando ao Senhor eu encontrar, quantas almas eu poderia ao Senhor apresentar. Esse é o hino do inário cristão, muito conhecido, que nos chama, aleluias, glorificado seja o nome do Senhor. Ele nos chama para que nós possamos ser alguém, fazer a diferença na terra. Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Há uma missão, há um ide do Senhor. Nós estamos aqui para continuar fazendo a obra do Senhor. E talvez eu estou falando para alguém que tem um chamado grande, grande. Ele ainda, o dom que há nele não está despertado, mas desperta o dom que há em ti, que foi imposto pelas mãos dos obreiros. Eu quero profetizar na sua vida que Deus está te levantando para você um combate, para uma luta grande, para uma vitória grande, para você construir uma linda carreira, como Paulo diz aqui, e acabei a carreira, mas guardei a fé. Muitas pessoas param e se afastam, começam bem, e depois vai desanimando, vem a luta, vem os problemas. E mas Paulo diz assim, eu estou acabando a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Gente, coisa maravilhosa é quando você não só, Paulo, ele estava partindo, mas ele não só deixou algo guardado para ele, a fé dele, mas ele deixou algo para nós. A vida de Paulo é uma experiência. Quando você olha para os heróis da fé hebreus, você vai ver que todos aqueles homens lá começaram a trajetória. Ele começa a falar ali de Adão, de Noé, de Abraão. Ele vai falar de todas aquelas pessoas ali que passaram, grandes homens que deixaram a sua história na Bíblia. Por isso que é chamado ali os grandes heróis da fé, Hebreus capítulo número 11. E depois agora Paulo deixando sua trajetória. Nós temos que falar de Pedro, de Tiago, de João. Olha quanta história linda de ministério de cura, ministério de libertação. Talvez eu estou falando de pessoas que têm dom de cura, dom de revelação, dom de palavra, dom de liderar, dom de louvar, dom de abençoar a igreja também, que tem pessoas muitas vezes não sabem, mas Deus te deu uma riqueza e você pode estar abençoando esse ministério, abençoando esse trabalho através das suas finanças, através da sua vida, né? E muitas vezes você não entende como é fazer a obra de Deus. Então, nesse momento eu quero que a sua mente abra para você entrar nesse combate, porque servir a Deus não é fácil. Se alguém falar que você servir a Deus é fácil, não é difícil. É difícil, meu irmão.
Servir a Deus, o caminho é apertado, a portinha é estreita, e quando você entra por esse caminho, você tem um combate grande, o adversário. Mas as armas das nossas milícias não são carnais, diz o apóstolo Paulo, mas sim poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, que coisa maravilhosa: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ele vai dizer assim, desde agora, olha que confiança, gente. Tem tantas pessoas que têm incerteza da salvação. O inimigo começa a colocar dúvida. Mas o homem que tem uma história, a pessoa que combateu, a pessoa que tem convicção das escrituras, ele é diferente. Olha que o apóstolo Paulo vai dizer, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Olha só que coisa maravilhosa. Certeza de salvação. Talvez eu estou falando para alguém aqui que não tem certeza da sua salvação. O apóstolo Paulo aqui é diferente. Ele disse, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Isso é um homem que está falando, de um homem que está na presença de Deus, a pessoa que está envolvido nas coisas de Deus, no trabalho de Deus. Ele tem certeza de tanta sua salvação, que esse combate que ele está combatendo, essas lutas, essas enfermidades, esses problemas, para ele não é nada, porque ele sabe. Paulo vai dizer o seguinte lá em Filipenses, morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Se viver para mim viver Cristo é bom, porque eu vou fazer a obra de Deus, mas se morrer é melhor, porque eu vou estar com o Senhor. Veja só esse homem, ele trabalhou tanto, ele fez tanto, escreveu tantos livros, visitou tantas igrejas, abriu tantas igrejas, tantos ministérios. Deus fez tantas maravilhas através do ministério de Paulo. Ele tinha uma convicção tão grande que quando ele foi para lá para ser decapitado, ele nem estava preocupado. Por que ele não estava preocupado? Porque ele sabia que a coroa dele estava guardada. Meu irmão, a pessoa que trabalha para Deus, a pessoa que é fiel a Deus, a pessoa que faz a obra do Senhor, ele está tranquilo. Ele sabe que se ele partir daqui qualquer hora. Tem pessoas que ficam preocupadas com o governo está bom, o governo está ruim, é tempestade, é chuva, é guerra lá no Israel, é guerra não sei onde, meu irmão. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo vos a dá. Não que nós não estejamos preocupados com as coisas da vida, mas eu quero dizer, o homem que está na presença de Deus, ele sabe que se ele partir, ele tem a sua coroa na presença do Senhor. E o apóstolo Paulo diz assim, ele continua dizendo, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Esse texto aqui parece uma coisa simples, mas chama muita atenção de pessoas que ficam com o braço cruzado. Tem pessoas que ficam com o braço cruzado, o pastor me deu um carro, o pastor me deu isso, deu aquilo. Eu como pastor, de vez em quando eu fico indagando. Pessoas, o pastor me deu oportunidade para isso, para aquilo. Meu irmão, eu quero dizer o que vai te dar, talvez o pastor não te dê uma oportunidade que hoje, igual eu estou tendo a oportunidade de pregar aqui hoje, ministrar a palavra, mas o Senhor Jesus, justo juiz, ele vai recompensar por tudo quanto você tem feito. Ele te dará naquele dia. E Paulo disse, não só a mim, apóstolo Paulo, tinha uma convicção tão grande, gente. Eu olho para esse homem, eu vejo uma convicção de Deus, um homem que sentia Deus na vida dele tão grande, que ele já estava falando do céu, do porvir. Ele disse, não só a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Paulo está falando da volta de Jesus. Gente, o nosso foco, embora nós vivemos aqui nessa terra, temos família, o nosso foco é a vinda do Senhor Jesus. Quando Paulo estava construindo sua vida, o seu ministério, ele não estava construindo vida terrena, ele estava construindo vida espiritual, aonde traça não consome, ferrugem não consome, aonde ladrões não roubam, aonde nada. Jesus foi preparar esse lugar. Vou preparar o lugar e voltarei e levarei vós para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meus amigos, amados irmãos, construa uma vida diante de Deus. Pare de reclamar das situações. Não importa como você esteja, faça algo para Deus hoje. Entra no combate, entra na batalha, entra na guerra, ganha almas para o Senhor, evangeliza, ora, jejuma, contribua, faça o que tiver que fazer, mas faça algo para Deus. Coloque a sua vida, o seu corpo, que é o templo, morada de Deus, à disposição do Senhor Jesus. Vamos largar as divisões, os problemas de terra. Hoje o inimigo, ele quer parar a igreja. Eu sempre falo uma coisa hoje, se nós nos abrirmos os olhos, o inimigo, ele faz que a obra do Senhor, ele para.
mas é tanto entretenimento hoje em dia que as pessoas hoje têm parado nesse mundo, nas coisas deste mundo. Mas Paulo disse: não ameis o mundo e nada que o mundo há. Se vós ameis o mundo, o amor do Pai não está em vós. Foque na obra do Senhor. Paulo diz: esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Eu não sei qual seja o alvo que vocês têm, mas o meu alvo, esse dia eu tenho conversado muito com a minha esposa. A gente tem filhos, a gente trabalha para educar os filhos, para ter os filhos para a presença do Senhor, na igreja. Mas eu sempre falo: eu quero partir dessa terra. O dia que chegar o meu dia, eu quero ter essa convicção que Paulo teve, né? De olhar para trás e falar assim: não, Senhor, eu posso partir porque eu deixei uma herança, eu deixei um rastro, eu deixei um trabalho, eu deixei algo nessa terra. E eu sei que muitas descendências vão ainda se lembrar: pastor, um pastor aqui, e ele deixou algo, né? Deixou vidas, deixou um trabalho, deixou construção, deixou um memorial, deixou algo para que nós hoje estivéssemos aqui. Esse dia para trás eu estava pregando da igreja, dando um estudo, e eu falei para os irmãos, tem muitas pessoas que gostam de cruzar os braços, enterrar os seus talentos, mas Deus deu talentos a todos na igreja. Deus deu 5 a 1, 3 a 1 e deu 1 a 1. Deus sempre dá talentos às pessoas, mas nós temos que nos despertar. É nós que temos que despertar esses talentos, esses dons, porque o Senhor, ele vai cobrar. O dia que ele voltar, ele vai cobrar esses talentos das nossas vidas. E o que nós vamos apresentar ao dono da vinha? Como que vai estar? Como nós vamos chegar diante dele? O que nós temos que apresentar? É por isso que nessa tarde eu estou aqui. Eu estive um tempo hoje para vir aqui na Rádio da Gospel, essa rádio maravilhosa, esse trabalho do pastor Luiz, a sua esposa, trabalho evangelístico, aqui no seu canal. Que Deus abençoe ele. Aonde estivesse chegando esta mensagem, eu deixo essa mensagem que eu quero encerrar, ser para você: construa uma vida espiritual diante de Deus. Faça algo para o Senhor. Faça algo, porque eu tenho certeza que a recompensa é grande. A recompensa é muito grande. O apóstolo Paulo, ele teve lá um pouquinho, ele sentiu esse gozo, e ele disse assim: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, nem subiu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aquele que nele espera. Apocalipse capítulo 21 fala da Nova Jerusalém, a nova cidade santa. Que coisa maravilhosa. Então você tem que começar a sentir gozo do céu, que o Espírito Santo de Deus desperta a tua vida, a tua alma, que você não seja simplesmente mais um no meio da multidão, mas que você seja uma pessoa de destaque, que Deus possa iluminar o teu coração, a tua vida, e através dessa mensagem você seja impactado para fazer algo, para apresentar algo. É que nem Jesus, no meio daquela multidão faminta no deserto, ele perguntou: vamos dar alimento a esse povo? E olhar: Senhor, não tem como alimentar. E uma criança se apresentou: eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus fez o milagre da multiplicação. Meu amigo, você apresenta algo e Deus multiplica. Eliseu disse para aquela mulher: o que tem, declaro que tem na tua casa. Eu tenho uma vasilha de azeite. Então vamos multiplicar isso aí, vamos trabalhar isso aí, vamos pagar a sua dívida, vamos fazer. Meu irmão, declaro o que você tem para Deus. Apresente algo aí para Deus trabalhar na sua vida. Deus quer multiplicar muito na sua vida, através da sua vida. Muitas pessoas serem salvas, alcançar o evangelho de você, que Jesus precisa nesta hora. Que Deus em Cristo os abençoe. Eu finalizo aqui com uma oração e pedindo também oração. Quando você estiver orando, ore pelo pastor Carlos, pela minha vida, pela minha esposa, irmã Razema, por toda a obra do Senhor Jesus Cristo, em especial essa cidade maravilhosa de Tarana, a qual nós temos pastoreado aqui já há 12 anos. Querido Deus, eu te louvo, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém.